Oi, seres! Como vocês estão? Esse vídeo eu vou falar sobre veganismo, na verdade esse e alguns próximos vídeos. Já vou iniciar agradecendo todos que enviaram perguntas lá no meu Instagram, @a.marx, que eu pedi para vocês enviarem dúvidas sobre esse assunto, que aí iria facilitar para eu conseguir fazer os vídeos. Vieram várias perguntas, então como que eu vou fazer? Eu dividi ela por blocos, por assuntos, assim, e aí nesse vídeo eu vou iniciar falando de como foi o meu processo com o veganismo, explicar um pouco sobre o veganismo e como foi o meu processo, como iniciou, né? Eu também quero já deixar claro e avisar que existem algumas perguntas que as pessoas mandaram, que eu sei que não é diretamente a dúvida dessas pessoas, elas mandaram mais porque sabem que são dúvidas do geral, assim. Então, às vezes pode ser que tenha alguma forma que eu fale que seja mais direta, mais seca, e não é diretamente para a pessoa que perguntou que eu tô respondendo, é para um geral, sabe? Porque às vezes tem coisa que a gente precisa falar de forma mais sem muito frufru e tudo mais, para ver se a pessoa entende, porque a gente sabe que tem muitas das perguntas são feitas sem pensar antes, sem pensar no próximo, né, naquela pessoa que tá ouvindo aquela pergunta, enfim. Bom, vamos começar então. Se eu olhar para lá é porque eu tô olhando pro computador, que tá as perguntas. Bom, primeiro eu quero explicar sobre a diferença entre vegetarianismo e o veganismo. Existem várias nomenclaturas. O vegetarianismo, existem os vegetarianos, os ovo-lacto vegetariano, lacto vegetariano, ovo vegetariano, os vegetarianos estritos e os veganos. Bom, quando a gente conhece alguém que fala que é vegetariano, normalmente essa pessoa é ovo-lacto vegetariana, né? É que a gente não usa normalmente as nomenclaturas porque é muito complicado, né? Teria que ficar explicando o tempo todo. Mas assim, os ovo-lacto vegetarianos, eles não consomem nenhum tipo de carne e consomem os derivados, todos os derivados. Ovo, leite, queijo, manteiga, etc. Os ovo-vegetarianos são as pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, nenhum tipo de derivado, somente o ovo. Né, coisas que vão ovo. Os lacto-vegetarianos consomem somente leite e não consomem nenhum tipo de carne, não consomem ovo e tudo mais. E os vegetarianos estritos são os conhecidos veganos. Por quê? Vegetariano estrito é a pessoa que não come nenhum tipo de carne e nenhum derivado. Na alimentação dele não tem nada de derivado, não tem nada de animal. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas tá, e o vegano é o quê? O vegano, além da alimentação, ele não usa nenhum produto animal, de origem animal, que é testado em animal, não usa roupas de couro, tudo que venha do animal, ele não vai estar envolvido ali. Produtos de higiene, produto de limpeza, não vai consumir de empresas que apoiam, ele não vai em um zoológico, em circo, ele tenta ser isento de colaborar com isso, né, com a crueldade, tudo na medida do possível, claro, né. A gente ainda está inserido numa sociedade que tá tudo ali, né, tipo, a gente às vezes não tem nem noção, às vezes a gente não tem como ser isento totalmente, mas a gente faz o possível para que isso aconteça, né. E passei pro veganismo em julho do ano passado, né. Eu estou nessa transição do vegetariano estrito pro veganismo. Ainda não consigo ter todo o meu consumo 100% sem crueldade, porque ainda existem produtos e tudo mais que eu ainda consumo, né? Até porque eu também, como eu convivo com outras pessoas em casa, é muito difícil a gente entrar em consenso, vamos usar só esse produto, vamos comprar só esse produto, enfim. E aí, existem alguns motivos para se tornar vegano e vegetariano. O meu motivo foi o quê? De início, os animais, né? Em prol
da crueldade animal, em prol não, né? Contra a crueldade animal. Mas existem o motivo dos animais, né? Amor pelos animais, depois saúde, depois meio ambiente e também tem o lado espiritual, energético aí que envolve tudo isso. Mais pra frente eu explico sobre isso. Bom, 3 primeiras perguntas que foram feitas, que eu fui dividindo por... Algumas são bem parecidas, então eu vou falar as 3 e responder elas. Você sempre foi vegana ou passou pelo vegetarianismo antes? Quanto tempo faz? Faz quanto tempo que tu decidiu isso pra tua vida? Quando você percebeu que era isso que queria? Bom, no vegetarianismo eu iniciei em 2017. Não foi totalmente, não parei com todas as carnes. No primeiro ano eu fiquei sem comer carne vermelha. E quando deu um ano, eu assisti um documentário e o Cowspiracy, que é bem conhecido. E aí eu decidi parar de comer todas as outras carnes. De início, a minha ideia era parar de comer aos poucos. Um ano parar carne, depois no outro ano parar frango, depois porco, peixe e tudo mais. Mas já no primeiro ano, eu decidi parar de comer tudo. E aí eu fiquei até julho do ano passado, de 2020. Eu fiquei até julho sendo vegetariana. Então foram 5 anos aí. 5 anos? 2018, 2019, 2020. 3 anos. Enfim, sendo vegetariana. E aí eu decidi passar pro veganismo. Eu decidi passar pro veganismo por quê? Porque eu ia entrar de férias em julho. Falei, bom, comecei a cogitar a possibilidade, já era uma coisa que estava me incomodando, eu continuar consumindo derivados, não estava fazendo mais sentido, já não fazia sentido antes, mas cada vez mais não vai fazendo mais tanto sentido. E aí eu decidi, porque como eu ia entrar de férias, eu ia ter um mês disponível para conseguir me adaptar àquela situação, àquela rotina, de preparar, de entender as receitas, de conseguir pegar um pouco o ritmo do veganismo. E aí passei pro veganismo logo em julho e estou aí, aprendendo e constantemente, né? Bom, você deu início a isso como? Qual foi o insight? Qual foi o ponto determinante para a sua transição? Quando eu decidi, foi... E aí tem uma outra pergunta que é: qual foi a sua inspiração para ser vegana, né? Que eu já vou juntar tudo. Quando eu decidi para ser vegetariana, eu convivia com uma pessoa que eu gosto, nossa, que aprendi muito com ela. E ela era vegetariana na época. E aí eu comecei a cogitar, a pensar sobre isso. Antes eu não pensava, claro, conhecia pessoas, sabia que existia o vegetarianismo, mas nunca tinha parado para pensar. E aí quando eu comecei a pensar nisso, e aí fui decidindo por conta dela, né? Vi que não fazia sentido para mim. E o veganismo da mesma forma, né? Também não fazia sentido tudo que acontece. Eu não queria colaborar com isso. E aí no veganismo, foi uma outra pessoa, uma amiga minha que é vegana há anos. Uma vez a gente tava fazendo uma arrecadação e aí eu ia almoçar na casa dela e ela ia fazer estrogonofe vegano, a mãe dela ia fazer estrogonofe vegano. Estrogonofe é uma comida que eu gosto muito, muito, eu sempre gostei muito. E aí eu falei, putz, vegano, eu tinha esse preconceito, como muita gente tem. E aí eu falei, nossa, vamos ver, né? Não sei se vai dar bom isso aí não. E aí quando eu comi, eu repeti o prato, assim, porque tava maravilhoso. E aí quebrou as minhas pernas, né? Porque eu achei que fosse ser horrível por ser vegano. E aí a partir daquele dia eu falei, eu vou, é agora que eu vou, é o momento agora de eu passar pro veganismo. E porque realmente é muito bom, pode ser tudo muito bom. E foi isso. Como foi o seu processo para virar vegana? Foi muito difícil parar com os derivados? O que você deixou de comer por último de origem animal? Para virar vegano, o processo até foi tranquilo, acho que por conta disso, estava empolgada. Então eu comecei a pesquisar e aí assim, comecei a pedir ajuda mesmo, assim, perguntar. Eu suguei a minha amiga, né, que era vegana, perguntava de tudo, como fazia, como faz, não sei o que, nananã, e receita.
e ajudou bastante, assim, né? Tem que ter força de vontade, tem que querer bastante, porque é, exige um pouco mais a gente para cozinhar, pra gente entender como que funciona, qual é o que a gente tem que comer, os nutrientes e como a gente vai substituir. Mas foi bem legal, assim. E não foi difícil parar com os derivados. Claro que assim, que nem como a carne, eu gostava, por exemplo, do. Tinha carne que eu gostava, como eu também gostava de requeijão, por exemplo, era uma coisa que eu gostava bastante. Mas eu aprendi a fazer outras coisas que são gostosas, não são iguais, obviamente, mas que são gostosas, que eu aprendi a comer, eu conheci novos sabores. A gente tá tão acostumado aos mesmos sabores de sempre, né? Manteiga, requeijão, queijo, mortadela, presunto, lá. E a gente fica tão naquele, né? No café da manhã é o quê? Ah, café da manhã é café com leite, pão com presunto, queijo, requeijão, ó, pão com manteiga. É sempre isso, assim. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, bom, eu preciso entender novas receitas, eu preciso conhecer novos sabores. Qual a parte mais difícil para mim era o café da manhã, porque era onde eu mais consumia derivados. E aí o café da manhã foi onde eu mais foquei de início, porque eu falei, tá, eu quero um café da manhã que seja saudável para mim, que vai me nutrir e que seja gostoso, que eu vá gostar, né? Que eu vou ter o prazer de comer, de tomar aquele café da manhã. E aí eu fui pesquisar e descobri o hummus, né, de grão de bico, que é muito bom, eu gosto muito. Então é uma coisa que eu faço, né? Tem outras opções, mas aí vai muito de cada um, é a gente se conhecendo, a gente se permitindo conhecer sabores e, né, receitas diferentes. E a gente tá muito acostumado a querer aquilo, né? Ah, o requeijão vegano, a manteiga vegana. E a gente acaba se prendendo muito no que a gente sempre veio vivendo, e é normal, mas assim, é bom a gente olhar fora da caixa e ver novas possibilidades. Então, aí tem a pergunta do que eu deixei de comer por último de origem animal. Eu não lembro qual foi, eu sei que, porque como eu decidi realmente, acho que foi, na verdade, acho que foi a manteiga, porque foi assim, quando eu decidi de parar de comer, eu parei de comer tudo, então meio que foi tudo ao mesmo tempo. Porém, na primeira semana, como é muito automático, a gente faz as coisas muito no automático. Eu lembro que na primeira semana eu tava até conversando com uma amiga minha no celular e eu fui fazer um pão fim de tarde pra mim e peguei a manteiga e fui passar a manteiga. Só depois que eu passei a manteiga, que eu tava comendo, eu percebi que eu tava comendo manteiga. Foi muito automático. E aí, claro, né, eu terminei de comer, eu falei, não fiz de propósito e tudo mais, mas agora é ficar atenta, porque tem muita coisa que a gente faz no automático que a gente nem percebe, né? É o que a gente tá ali fazendo, de tão rotineiro que é. Bom, desse vídeo eu quis iniciar assim, só para dar uma introdução para vocês entenderem como foi o meu processo e entender essa diferença do veganismo, do vegetarianismo, dos motivos das pessoas virarem veganas, mas nos próximos vídeos eu vou começar a me aprofundar mais sobre a minha opinião sobre esse assunto, algumas coisas polêmicas que as pessoas perguntam e tudo mais. Esse é só realmente para mostrar para vocês como que foi esse início, quando eu me tornei e o porquê e tudo mais. Então é isso. Para quem gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para chegar a notificação, curta o vídeo, envia para algum amigo que você sabe que gosta desse assunto, que está pensando em passar para o veganismo, para o vegetarianismo. E é isso, me segue lá no Instagram também. Quem tiver questões, tiver dúvidas sobre esse assunto, manda aqui nos comentários, escreve nos comentários ou manda lá no Instagram, que é sempre muito bem-vindo. E com certeza, se eu não sei responder, eu vou pesquisar e vou trazer aqui, tá bom? Gratidão!